Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para mais um programa. No Vida de MEI de hoje, nós vamos conhecer um negócio que o Cliverton Brito criou ao lado da esposa Thaís Carneiro. Ele aperfeiçoou um doce muito apreciado nos Estados Unidos, o Donuts, com pitadas de brasilidade. E quem analisa o pequeno negócio é a especialista Mina Angeli, analista técnica do Sebrae Nacional. O Cliverton iniciou no empreendedorismo auxiliando a esposa na produção de biscoitos caseiros. Em meio ao trabalho, ele percebeu que no Brasil o mercado para a venda de donuts era promissor e resolveu investir. Entre quedas e voltas por cima, e surgiu a Homemade Donuts. Este é o microempreendimento que você vai conhecer agora na tela. Meu nome completo é Cliverton Gonçalves Brito Rosa, eu tenho 42 anos e sou autônomo. Eu comecei como animador de festa e desse início na minha adolescência eu trabalhei, acho que foi mais ou menos 2, 3 anos, de 16 ali quase 18, 19 e com 20 anos eu fui para os Estados Unidos. E lá eu morei por 20 anos e trabalhei em diversos tipos de trabalho lá. Inclusive na construção civil, e meu último trabalho eu trabalhei numa companhia que desenvolvia mangueiras hidráulicas para uso militar. Como eu comecei a empreender, né? Isso aí aconteceu de uma maneira que eu imaginei nunca acontecer, porque eu nunca tive a pegada de ser um empreendedor. Mas a minha, na época, namorada, hoje minha esposa, sempre empreendeu, desde criança. E quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, eu estava desempregado, tinha que começar do zero, ter que me reintroduzir no mercado de trabalho. Surgiu a oportunidade de ajudá-la a fazer biscoitos caseiros como uma opção de renda extra, né? E nós pegamos aí com ela eu comecei a me desenvolver aí com tentar empreender ou entender um pouquinho do que é ser um empreendedor. A escolha de nome foi interessante porque a minha esposa teve a ideia inicial de fazer os donuts. A gente trabalhava com biscoito caseiro. Depois nós então, por causa dos biscoitos, criamos o nome HMC, que em inglês significava Homemade Cookies, né? Que são biscoitos caseiros. E como a gente começou a desenvolver então os donuts e colocamos eles como produto chefe da nossa companhia, a gente teve que mudar o C pelo D, o que ficou HMD, que é Homemade Donuts, que é donuts caseiros. Então, o donuts, ele é um produto que aqui, ao menos em Brasília, é muito novo. E de uma certa forma existe um preconceito muito grande ainda com os donuts, porque no Brasil a gente tem uma variedade muito grande de doces. Né? Nós temos aí diversos tipos mais comuns, principalmente na nossa dieta, na nossa sobremesa, nas nossas festas, já tem mais ou menos um padrão. E a ideia inicial de fazer os donuts foi como a novidade, né? Que ainda não tem aqui em peso. Temos aí alguns nomes grandes aí que estão chegando em Brasília agora, e acho que o mercado tem bastante oportunidade para esse mercado aqui. Pela falta de conhecimento dos donuts, né, do que são os donuts. Eles não são sonho. O pessoal costuma dizer, os donuts são sonho, é a mesma massa de sonho. Não, completamente diferente. Eu decidi me tornar MEI foi pela segurança, né, de ter um trabalho todo regularizado, né, principalmente uma maneira de me ressarcir, né, porque você tem todo um pagamento da documentação do DAS, que te dá uma segurança assim, a respeito dos seus benefícios, né, a contribuição com o INSS, né, e você garante o seu CNPJ. Então tudo isso é importante para você se tornar realmente uma microempresa. Então, para mim, no caso, a partir do momento que eu me informei a respeito do MEI, tivemos um curto período
não utilizando e não se cadastrando no MEI. Acredito aí que foi 3 meses, 4 meses trabalhando sem o MEI, porque a partir do momento que eu descobri a respeito de se cadastrar, eu falei, não, eu quero me tornar MEI porque eu preciso desse benefício, preciso me ressarcir e preciso ter um CNPJ para futuramente fazer compras por atacado, né? E isso aí é importantíssimo para a gente poder comprar também com desconto nos supermercados, porque você precisa de um CNPJ, né? Então foi pouco tempo. A partir dos nossos quase 3 anos de aniversário de companhia, eu sou MEI há 2 anos e meio. Então, meu retorno financeiro, eu tive muita sorte porque de início eu conseguia, com a minha poupança, investir. Fazer um pequeno investimento com compra de maquinário, com compra de produtos, inclusive dos ingredientes, dos insumos. E nessa parte, como também estávamos um pouco sem informação de como era o mercado, a gente não introduziu um capital muito grande. E o retorno começou, por incrível que pareça, por surpresa nossa, foi quase que, vamos dizer, em termos de 1 mês, 2 meses, nós já tínhamos um retorno, né? Até mesmo porque com a pandemia o foco estava na entrega, né? E no início do nosso trabalho, nós trabalhamos dentro do nosso próprio condomínio e 90% dos nossos clientes eram no próprio condomínio, o que de certa forma nos ajudou. Não tínhamos transporte, na época era não era conhecido ainda o sistema de delivery, né? Estava muito novo, então foi até rápido, coisa de 2 meses, 3 meses a gente conseguiu já ter um retorno pequeno, mas significativo. A entrega das encomendas, hoje, elas são feitas na grande maioria, se não em todo, por eu ou minha esposa. Por ser um produto que ele é bastante frágil, a gente tem um receio muito grande de utilizar aplicativos, né, de entrega que fazem o transporte com motocicletas, né? A gente quer que o nosso produto chegue na casa do nosso cliente da mesma maneira que a gente finalizou. Então, essa parte de entrega é feita tanto por mim como minha esposa. Então, o processo de produção dos donuts começa bem cedo. Eu costumo acordar bem cedo, por volta de 5h30, 6 horas. Né? Como é bastante caseiro, então a gente ainda tem toda a rotina da manhã, tem criança indo para o colégio ao mesmo tempo, né? Tem esposa preparando o desenrolar aí da manhã, e enquanto isso eu já pego os ingredientes, deixo todos juntos, dura aí em torno de mais ou menos, para a massa ficar pronta, a gente costuma gastar em torno de 30 a 40 minutos, mas esse processo ainda vai um tempinho porque a massa precisa de 1 hora para poder fermentar. Após a fermentação, essa massa a gente tem que abrir, né? A gente faz a abertura da massa, depois da abertura da massa a gente faz o corte, né, dos donuts, dependendo do tamanho da encomenda, né? Se precisa que seja uma quantidade menor, a gente tem diferentes tipos de cortadores, né? E depois desse processo, ele ainda tem que ficar por volta de 20 minutos, a massa retorna, né, para um processo de fermentação, cerca de 20 minutos, 25 minutos, ela está pronta para ser frita, que os donuts são fritos, as pessoas não conhecem, existem donuts assados e os fritos, nós trabalhamos com os fritos. É uma massa de pão diferenciada, não é uma massa de pão comum, e após esse processo de fermentação, ela vai para a fritura, né? Nós deixamos ela ficar num tabuleirinho onde ela seca naturalmente, para deixar com que esse óleo não se apegue à massa, e está pronto para a aplicação dos recheios e coberturas. Com a aquisição do expositor, a gente está fazendo a propaganda nos meios aí das mídias sociais para poder trabalhar em eventos como festas de criança ou eventos em geral que envolvem food trucks, participar dessa forma também. Mas quase que 90% da nossa clientela ela é mais focada na entrega e também no condomínio onde nós trabalhamos, né? A gente tem uma clientela já formada nesses últimos 3 anos, assim, por sorte e por muito trabalho, vem sendo nossos primeiros clientes.
O planejamento financeiro da HMD, temos aí a sorte de ter, estamos no século XXI, a tecnologia está ao nosso lado, né? São diversos aplicativos que a gente utiliza, né? Então testamos diversos, hoje a gente utiliza um aplicativo por telefone que faz todo o acompanhamento financeiro praticamente automático, de tudo que entra, de tudo que sai em termos de capital, de cadastro de clientes. Esse aplicativo também nos traz essa oportunidade de fazer cadastros, orçamentos, e é o que facilita. É como se fosse uma agenda toda em termos de como gerenciar aí a sua companhia, né? E os bancos digitais também, que facilitaram aí bastante para poder controlar, né, as suas finanças. A quantidade de donuts que nós costumamos produzir por semana pode variar um pouquinho de acordo com a demanda, de acordo com a época do ano, como na Páscoa ou até mesmo Natal, a gente tem uma produção maior, mas assim, em torno de uma pronta entrega por dia, a gente costuma fazer aí em volta de 200 donuts por dia. Futuro da HMD, como eu enxergo? Na verdade, eu enxergo bastante promissor. Eu acredito que nós temos um produto que ainda é um diferencial muito grande em Brasília, não é ainda muito explorado. Acredito que vai chegar esse momento onde muitas pessoas vão descobrir, né? Feitos da maneira que nós fazemos hoje, caseiro, acompanho algumas pessoas, inclusive, para fazer uma pesquisa de mercado, acho isso muito importante, né? Conheço quem são os meus clientes aí no ramo dos donuts caseiros, né? Mas assim, tenho uma visão de que nós vamos crescer a ponto de conquistarmos aí Brasília, não só aqui a Ceilândia e o condomínio onde nós começamos, mas sim, acho que o Brasil inteiro, né? E falo isso dizendo assim com bastante esperança mesmo, porque é um produto que tem tudo para desculpe a palavra, mas para bombar. Ele tem um produto que ainda é desconhecido em Brasília e vai dar muito certo aí com diferentes tendências. A história do Gliverton Brito é mais uma entre milhares no país que mostra a força do microempreendedor individual no país. E no próximo bloco nós vamos debater o modelo de negócio dele com a Mina Angeli, analista técnica do Sebrae Nacional. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Vida de MEI. No Vida de MEI de hoje é sobre o negócio que o Gliverton Brito criou ao lado da esposa Thaís Carneiro. Eles juntos criaram a Homemade Donuts para espalhar pela cidade, um doce muito apreciado nos Estados Unidos e com mercado promissor por aqui. E para debater o modelo de negócio, nós convidamos a Mina Angeli, analista técnica do Sebrae Nacional. Mina, é um prazer te receber aqui no canal Empreender para mais um programa Vida de MEI. Prazer enorme meu de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente é quem agradece. Mina, é muito comum histórias como essa, né, do Gliverton, da esposa dele, Thaís, né, eles aprimorarem, né, um produto já típico, né, de outro país e que vem com aquela pitada, digamos assim, da nossa cultura brasileira, né? Sim, é muito interessante que eles pegam aí primeiro eles têm uma primeira experiência, né, com os biscoitos aí, que já são um produto aí bastante tradicional brasileiro, né, então a gente tem alguns estados aí onde o biscoito é vendido aí, né, na praia e tudo mais. E no caso dos donuts, é interessante que eles pegam os sabores brasileiros. A gente sempre dá a orientação de que é importante encontrar benefícios, né, que aproximem o seu produto, o seu serviço, da necessidade, né, dos seus clientes. Então, o fato deles encontrarem sabores brasileiros acaba tornando um negócio com um diferencial que atrai mais os clientes. E a gente vê muitas das vezes, a gente percebe também, né, Mina, que o negócio acaba acontecendo em família, né? E foi justamente isso que aconteceu, né? Influenciado aí pela esposa, o Gliverton acabou apostando
e inovando nesse produto tão comum lá fora, nos Estados Unidos, né? Que também tem se tornado uma tendência aqui pelo gosto, né, dos brasileiros, né? Sim, é muito legal o fato deles trabalharem juntos, né? E o MEI possibilita que os empreendedores tenham mais flexibilidade, né? Então, trabalhem dentro de casa. Então, isso acaba incentivando também que os negócios comecem como MEIs, né? E depois prosperem. Então, comecem em casa com o apoio, né, do marido, da esposa e depois prosperem. E é muito importante isso que você está falando, né, Mina? A pessoa pode começar em casa, sem ter aquele custo, né, de aluguel, de estabelecimento, de encontrar um ponto, que isso tudo faz parte do planejamento, a gente sabe bem disso. Mas é importante que a pessoa também se formalize, né? Ela busque se formalizar e se tornar um MEI, né? Um microempreendedor individual, né? Sim, o MEI é super simples, né, de fazer a formalização. Ele tem uma lista de atividades grandes, né, que dão aí a possibilidade não só de escolher uma atividade, como conciliar essa atividade com outras, né, por ter uma legislação mais flexível, permite também que as pessoas comecem, né, em casa. É claro que é necessário fazer uma consulta prévia antes na prefeitura do município, mas é muito mais simples, né, do que abrir uma empresa. E um segundo ponto é que a empresa pode iniciar como MEI e depois, futuramente, se tornar uma microempresa, empresa de pequeno porte e assim por diante. Até porque, né, Mina, a gente sabe que quanto é importante essa regularização, né? Não só por a pessoa estar ali regularizada, né, e também valorizar o seu negócio, né? Até o seu produto, né? Sim, perfeito. Possibilita que venda, né, para outros negócios. Então, ele pode, por exemplo, vender os donuts para cafés, né, para padarias, né? Então, ele consegue se relacionar com outros comerciantes e também consegue vender, né, para o público final, né? Então, possibilita que ele emita nota, né? Então, que esteja regularizado aí e forneça aí os produtos e serviços. Agora vamos saber qual foi a experiência mais crítica do negócio do Gliverton. É o momento perrengue. Confira! O meu momento perrengue da HMD, vamos dizer aí, que foi logo no início. Nós tivemos aí uma autoestima muito grande, uma felicidade muito grande de estar introduzindo algo que as pessoas não conheciam, principalmente eu que sou aqui da Ceilândia, hoje resido aqui na Ceilândia. O pessoal não conhece o donuts. O donuts você encontra talvez numa padaria, você encontra talvez numa confeitaria. Esses donuts não vão ser como os nossos, são completamente diferentes. Eu costumo dizer, o meu donuts não é de padaria, né? Sem nenhuma discriminação, claro, aos produtos que estão aí no mercado, nas padarias. Então, o momento perrengue esse que pegou pra gente foi logo no início, como foi uma novidade. Nós tivemos uma clientela que acabou descobrindo a respeito do nosso trabalho, inclusive gostaram muito do produto, eram clientes assíduos, mas que de repente, com o desenrolar da pandemia, com a dificuldade, acredito eu, do financeiro de muitas pessoas, perda de emprego que teve aí, que aconteceu, que afetou muita gente, a gente teve perdemos muito o foco de seguir em frente, que perdemos muitos clientes, não tínhamos venda. Pesquisávamos diferentes maneiras de tentar expandir tanto o comercial da própria companhia como nas redes sociais. Tivemos que nos reinventar. Isso foi num processo de 3 anos que a gente está quase de aniversário. Então, acredito eu que foi o mais difícil, foi manter nos meados aí da pandemia os nossos clientes e conquistar mais clientes. Foi muito difícil para a gente. Quando ele, às vezes, tem uma ideia, né, e vai muito naquilo que ele quer ou que ele acredita, e nem sempre isso dá certo. Ou então replica um modelo que ele viu acontecer em outro lugar que não é válido para uma determinada região. Então, é muito importante que ele faça essa análise, que ele pesquise, que ele comece pequeno, então que ele quase que faça um protótipo, né, a gente chama de MVP, então que ele comece a dar para as pessoas da família aí para experimentarem, para ver se as pessoas gostam, se está no paladar, e que ele ouça essas opiniões para aí sim montar o negócio dele.
E como a gente está falando, né, Mina, de alimentação, gastronomia, né, a ferramenta mais poderosa, com certeza, me corrija se eu estiver enganado, é o boca a boca, né? Mas é muito importante também a gente deixar claro aqui a importância da inovação da tecnologia, já que as pessoas, de fato, os empreendedores, eles passem a usar a internet, né? E aí ingresse pelo meio de uma plataforma, de um marketplace e utilize o e-commerce também, né? Sem dúvidas, a pandemia trouxe momentos difíceis aos empreendedores do país, mas o Gliverton sacudiu a poeira, olhou para o futuro e prosseguiu. Aí veio aquele momento em que tudo começa a dar certo, o pulo do gato. Conta qual foi o seu, Gliverton. Então, o momento pulo do gato da HMD foi realmente um pulo do gato, o pulo de uma chita, porque foi muito legal que nós começamos, através das redes sociais, ter uma exposição maior de quem éramos, do que fazíamos, né, qual produto que tínhamos aí para oferecer no mercado, e as pessoas clientes nossos que conheceram assim no processo o nosso produto, eram encantados com a qualidade e fazia esse boca a boca nas redes sociais. Esse boca a boca nas redes sociais foi, acredito eu, o ponto mais importante para que não fosse simplesmente um pulo do gato para a nossa companhia. Assim, eu sou muito grato por todos, né, que nos ajudaram nesse processo, o pessoal que expandiu esse boca a boca nas redes sociais e fez com que as pessoas aqui ao redor e inclusive mais distantes conhecessem o nosso trabalho e a qualidade de tudo que a gente faz com muito carinho. É importante que tenha aí a presença digital, né, que a gente chama, então que faça um trabalho nas redes sociais, que haja uma programação aí de postagem aí que mostre esse produto, né, que mostre aonde a empresa está presente, quais são as novidades, né, e que esteja nos canais aonde o público dela está, né, então preparar reels no Instagram, né, para mostrar o que está acontecendo com a empresa. É importante ainda estar no Facebook, o pessoal fala que teve uma queda, mas é importante estar no Facebook, né? E o WhatsApp, que vem crescendo aí muito, né? E que é uma rede poderosa. No caso dos personagens do case aqui que a gente está mostrando para o nosso telespectador, Mina, eles não são adeptos da entrega por aplicativos, mas é muito importante, né, para esses empreendedores e para outros que querem apostar, principalmente nesse segmento, né, no nicho de gastronomia, a importância dessas entregas por delivery, né? Sim, é importante que haja, primeiramente, o cálculo dos custos disso, quanto que sobra de margem para ele, para ver se é o momento dele ter o entregador ou se, de repente, né, o próprio marido auxilia fazendo as entregas, que provavelmente eles se dividem aí nas tarefas para que isso aconteça. Mas esses aplicativos, né, hoje tem uma série deles, eles contribuem muito, né, para que o empresário tenha fôlego, né, e consiga fazer outras coisas. Muitas vezes o empresário fica preso no seu negócio, né, e ao invés de crescer, ele acredita que só ele seja capaz de fazer uma boa entrega tal, e acaba perdendo oportunidades de crescer, né? Ou seja, são mecanismos, né, Mina, dicas aí valiosas para que, de fato, o empreendedor que está nos assistindo, aquele que quer abrir o próprio negócio, seja na gastronomia, seja no setor de serviços, até no artesanato, eles devam e possam seguir, né? Agora, a gente sabe também da importância, né, Mina, do planejamento, né? Não um planejamento como um todo, mas principalmente o planejamento financeiro, né? Sim, é muito importante colocar literalmente na balança, né? A gente fala que para os negócios de alimentação é muito importante se ter a ficha técnica, né, dos produtos, então ter todo um entendimento de quanto que eu gasto na receita e quanto que aquela receita vai me trazer de retorno, né? Para isso a gente tem orientações aqui dentro do Sebrae, né? Grupos que trabalham alimentação fora do lar e que ensinam essas técnicas, né? De como fazer esse cálculo, né? Com isso na mão, é importante também levar isso para dentro do plano de negócios e fazer ali uma projeção de quanto que eu preciso vender ali, né, mensalmente, para que eu consiga não só pagar os meus custos, como também sobrar dinheiro para eu pagar as minhas contas.
Mina, aprimorar um produto, um alimento de outra cultura, uma cultura americana, você acha que é um caminho certo, como o casal fez? É uma escolha, é um caminho, tá, Bruno? A gente viu negócios que foram trazidos do exterior, né, e ou mesmo de outras regiões, e que não deram certo porque não houve aquela etapa da pesquisa. Então, eles foram bastante assertivos no sentido de buscarem o que os clientes gostariam de consumir e adequarem a receita com opções que fossem interessantes. Então, trazer alguma coisa que é de outro lugar e que está dando certo, nem sempre dá certo, né? Então, tem que fazer essa etapa de pesquisa antes para que ele obtenha sucesso aí, que os produtos saiam. É verdade, Mina. Mina, nosso tempo está acabando, mas eu quero aqui agradecer a sua participação com a gente no programa Vida de MEI, aqui do canal Empreender. Mina Angeli, ela que é analista técnica do Sebrae Nacional. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Bruno. Até a próxima. É isso aí. Para você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E o programa Vida de MEI fica por aqui. E até o próximo programa.